Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Existem algumas coisas que nós aprendemos ou não ouvimos e fazemos de maneira equivocada. Muitas vezes nós brigamos com lutas e não sabemos usar as armas corretas. Muitas vezes nós passamos por situações e nós, infelizmente, não enxergamos o que Deus está querendo nos ensinar. Muitas vezes, nós somos dominados por coisas ou situações que fogem do nosso controle e a gente esquece de promessas que o Senhor tem para nós, que fazem toda a diferença. Uma das coisas muito simples que nós precisamos reestruturar na nossa existência como cristãos, como filhos de Deus, é estabelecer uma ordem, restabelecer a ordem. Porque você sabe que pela palavra de Deus havia ordem antes, primeiro havia o caos, não havia nada. Mas quando Deus começa a estabelecer a criação, Ele coloca ordem no caos. Aonde havia trevas, Ele traz a luz. E então haja luz e houve. E então depois Ele estabelece o firmamento. Olha que interessante. Ele depois vai fazer o sol, vai fazer a lua, vai fazer as estrelas. No primeiro momento Ele diz, haja luz. A primeira coisa que precisa para nós entendermos, trazer ordem ao caos, trazer ordem na nossa casa, na nossa existência, é realmente deixar essa luz brilhar. Essa luz não é o sol, essa luz não é a nuvem, não é a estrela, não é a lua. Essa luz representa exatamente a pessoa de Cristo Jesus. A luz no meio das trevas, aonde dissipa realmente tudo aquilo que é confuso, aquilo que você não consegue enxergar com clareza, aquilo que está servindo de obstáculo para você. A luz chega para te mostrar tudo aquilo que precisa ser corrigido. A luz mostra para você o que é verdade e o que não é. A luz traz sensatez, traz equilíbrio. A luz traz revelação. A palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. E essa é a primeira coisa que o Senhor começa a fazer no caos. Ele começa a estabelecer a ordem, Ele começa a colocar dias e dias, Ele começa a criar animais, plantas, seres terrestres, de todas as ordens, e todo esse processo de criação, e chega um momento então onde Ele cria o homem, e o homem Ele faz a sua imagem, a imagem de Deus, Ele o cria, homem e mulher são criados. Neste momento, a gente imagina algo, e um momento lindo, que eu fico pensando, a primeira coisa que Deus faz, depois de formar o barro, coloca o homem na sua frente e dá um sopro. Nessa hora que aquele homem recebe esse sopro, ele se torna o quê? Ser vivente, alma vivente. Agora Deus estava colocando dentro dele aquilo que faltava para ele existir como imagem e semelhança de Deus, que era o seu próprio Espírito. E imagina essa cena, Adão ali, pelo menos o corpo de Adão, e quando Deus dá aquele sopro, ele abre os olhos. Quem foi a primeira pessoa que ele vê? O próprio Deus. O próprio Deus. E por isso que ele não precisava entender quem era Deus, porque foi a primeira pessoa que ele vê, logo ao momento da sua existência. É por isso que Adão não tinha uma crise de identidade, porque ele já sabia quem ele era. Aquele que estava diante de si, soprou sobre a sua boca, jogou o seu fôlego de vida, e agora ele está diante do próprio Deus, e ele entende quem é Deus, ele entende quem ele é, e Deus começa a dizer, Adão, sua responsabilidade é colocar nome nos animais, sua responsabilidade é estar envolvido no trabalho com tudo isso que eu criei e coloquei diante de você. Sua responsabilidade é governar sobre todas as coisas. Adão tem uma missão. E ele está entretido nessa missão. Chega um momento onde Deus olha e diz, ainda não está bom, falta algo. Falta algo que complete a obra, porque do jeito que está, só haveria Adão e não haveria mais ninguém. Mas o plano de Deus era crescer e multiplicar.
E então ele põe Adão num sono profundo. Talvez ele tenha até morrido, porque a cirurgia que Deus faz é uma cirurgia incisiva. Ele precisa cortar a lateral de Adão, retirar uma costela, e agora, usando a obra-prima que já existia, Deus forma do barro também a mulher, e agora, homem e mulher estão juntos. Quando você vê a criação, Deus cria as coisas e Ele diz, é bom. Deus cria os animais, diz que é bom. Deus cria as plantas, diz que é bom. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz, é muito bom. Você sabe o que é isso? Que verdade é essa? De entender que Deus cria o homem como primícia da criação, só que Ele faz no último dia. Por que Ele faz no último dia? Porque o homem foi realmente criado para estabelecer a ordem, para organizar as coisas, para estar responsável por tudo. Não foi para os animais que Ele deu a ordem, não foi para as plantas que Ele deu a ordem. O domínio estava sobre as costas de Adão. Ele foi a melhor parte. Ele e Eva foram a melhor parte da criação. Havia um propósito em tudo isso. Qual era o propósito? O propósito da criação. Deus queria ter relacionamento. Não que Ele precisasse. Mas Deus queria alguém, um povo, que restaurasse aquilo que foi perdido nos céus. Se você sabe, lá você vai ler na palavra do Senhor um trecho onde nós entendemos ser a representação de todos os anjos caídos. Lúcifer deixa o orgulho entrar no seu coração, e ele busca o desejo de ser igual a Deus. Neste momento, então, ele recebe uma sentença e 1/3 do céu é expulso. E se você não sabe, Deus cria o homem para ocupar esse lugar que foi perdido. Esse 1/3 no céu que foi perdido. O propósito do homem é ter este relacionamento, só que numa esfera diferente, num ambiente diferente. Assim como Lúcifer teve livre-arbítrio, isso já está dentro de nós, na nossa humanidade. Isso já faz parte da nossa essência. Deus não cria robôs. Deus não cria pessoas que vão agir como máquinas em suas mãos, mas Ele cria um homem livre. Um homem pronto para poder agir, respirar, tomar decisões. Ele tem a escolha nas suas mãos. E então, voltando agora para o Éden, eles estão ali, e a responsabilidade de Adão é cuidar das coisas. Mas algo acontece, e a gente para pensar às vezes que a culpa é de Eva, porque Eva foi quem comeu o fruto. Mas se a gente entende que a ordem do Senhor era para que Ele cuidasse do jardim, aonde estava Adão quando essa serpente entrou no jardim? Aonde estava Adão, cuidando daquilo que Deus havia criado e deixado nas suas mãos, quando essa serpente aproveitou uma oportunidade para entrar nesse jardim? É bom a gente pensar algumas coisas nesse sentido, porque com a nossa vida há muita coisa semelhante. Quando um sacerdote de uma casa, no caso um pai, no caso um homem, esposo de uma mulher, quando ele dá brechas para Satanás, Satanás vai entrar dentro de casa. Houve uma brecha no Éden, e aquela serpente então estava lá. Quando nós não tomamos cuidado de vigiar, de estar tendo nossa vida com Deus, com toda a liberdade, naquilo que o Senhor tem para nós, no propósito que Ele tem, deixamos brechas, e essas brechas são aproveitadas. E então ele vai de encontro a quem? A mulher, porque talvez Satanás estivesse pensando, como eu vou fazer Adão cair? Como eu vou derrubar esse homem? E eu posso dizer para você que eu acredito que ele não encontrou respostas. Não tem como, porque se eu for para ele, se eu mostrar, ele vai falar, o que você está fazendo aqui? Arreda-te, Satanás.
Eu sou a semelhança do meu Criador, você não tem lugar nesse jardim. Se ele tentasse por outros caminhos, não ia conseguir. Mas ele chega então para Eva, porque Eva foi criada para ser auxiliadora junto no propósito de Deus na vida de Adão. Olha uma coisa interessante, eu tive algumas reflexões uns tempos atrás, quando Deus me trouxe a viver mais em casa, né, e vocês também tiveram essa oportunidade. Minha esposa também teve uma queimadura grave nas mãos, e isso fez com que estivéssemos juntos dentro de casa. E nesses momentos Deus começou a ministrar no meu coração, porque eu tive que assumir todas as responsabilidades da casa. Então eu lavava, eu estendia roupa, eu lavava a louça, eu trocava a fralda, eu dava banho nas crianças, eu punha para dormir, eu contava historinha, eu orava, eu fazia comida, eu estava conduzindo o lar que o Senhor colocou nas minhas mãos. E então eu parei para pensar e fui entender que, na verdade, a responsabilidade sobre o meu lar sempre foi minha. A responsabilidade sobre os afazeres do meu lar sempre foi minha. E agora as feministas vão falar, uhul, é isso mesmo, direitos iguais. Não, mas você precisa entender que a responsabilidade foi dada para o homem. A casa é sua, você deve governar, você tem que ser o sacerdote. Você precisa entender que tudo que acontece, se dá errado, a culpa é sua, como sacerdote. Porque um bom sacerdote conduz a sua casa para o centro da vontade de Deus. Um bom sacerdote vai levar a sua casa a um caminho de bênçãos e não de maldição. Um bom sacerdote vai tomar cuidado para não deixar brechas alguma, para que nada aconteça, como por exemplo uma serpente entrar. E então eu entendi que na verdade a minha esposa, ela é minha auxiliadora. E quando ela faz tudo que ela faz em casa, ela está auxiliando no projeto que Deus tem e nos deu e nos confiou nas nossas mãos. Não que eu não possa continuar ajudando, isso eu faço, mas nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. Depois que Satanás provoca o coração, e ele o que está fazendo ali naquela árvore, dizendo para ela, prova, porque ela é agradável para dar conhecimento, você vai conhecer agora o bem e o mal, vai se tornar parecido com Deus. O que o diabo estava querendo de fazer ali, ele estava tentando empoderar aquela mulher, para que ela se colocasse na situação de contenda com o seu marido, e agora, sem o aval e sem a conversa com ele, tomasse uma decisão sozinha. O plano de Satanás era dizer, viu, você pode, coma, você vai conhecer, você vai agora abrir os seus olhos, você vai enxergar como Deus faz, como Deus é. Você vai ser conhecedora. E ela vendo a árvore que era agradável aos olhos, né? Desejável para dar conhecimento, ela vai e toma do fruto. E aí, a gente sabe que depois a consequência vem para ambos, porque Adão também toma e come. A Bíblia não explana muito de como é que foi esse momento, mas uma coisa muito legal, porque às vezes eu imagino que Adão deva ter tomado uma posição diferente do que nós imaginamos. Muitas vezes nós imaginamos que ele só pegou e comeu, simplesmente assim, mas eu acredito que Adão falou assim, eu não vou te deixar sozinho. Vai ter consequências para o pecado, vai ter consequências para essa desobediência, mas eu não vou deixar você sofrer sozinho, daqui que eu vou comer. E ele come do fruto, e então agora ambos estão com os olhos abertos para enxergar a sua nudez. Ambos estão olhando para si, não mais a partir da ótica de Deus, mas estão olhando a partir dos seus próprios olhos.
E essa é a realidade de todos nós quando nós nascemos. A nossa herança caída, o pecado adâmico, trouxe para nós essas consequências. Todos nós passamos por crise de identidade, não conseguimos enxergar quem nós somos e o que Deus tem para nós, porque estamos olhando a partir dos nossos próprios olhos. E às vezes Deus usa palavras para dizer: ei, eu tenho um projeto na sua vida, e você fala assim: eu não, imagina, eu não posso, eu não alcanço isso está fora da minha ossada, deixa para outro. Mas o Senhor está trazendo um despertamento para muitas pessoas olharem para si, não mais a partir dos seus olhos, mas a partir dos olhos de Deus, a partir dos olhos de quem criou, a partir dos olhos de quem sabe o porquê você está aqui, nesta noite, neste lugar, ou na sua casa, ouvindo essa pregação. É Ele quem pode dizer para você, que você está ou não dentro do propósito dEle. E quando eu começo a ver a minha vida a partir dos olhos dEle, porque isso nós alcançamos através da salvação, através de Cristo Jesus. E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque a Bíblia fala sobre Adão como sendo o primeiro filho, o primeiro Adão. Mas a Bíblia também fala de um segundo Adão, que olhando para a mulher que comeu do fruto proibido, ele a amou. E ele disse: eu não posso permitir que esta minha noiva morra sozinho. Eu tenho um plano para resolver esse problema. Eu vou comer do mesmo fruto. E a Bíblia diz que Jesus vem e ele se faz pecado por nós. Ele come do fruto, não literalmente, mas ele se faz pecado. Ele se faz, a Bíblia fala que quem morria na cruz era maldição, era maldito. Ele se faz maldição no nosso lugar. Isaías 53 está escrito lá: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque quem estava crendo na palavra dele, Jesus apareceu para trazer uma palavra, mas ele realmente carrega sobre si todo peso, todo jugo, toda palavra de condenação, toda humilhação, toda rejeição, todo pecado, ele carrega na cruz do Calvário. Como o segundo Adão, ele inaugura um novo tempo para todos nós, um tempo de graça, um tempo de alívio, um tempo de refrigério, um tempo de esperança, um tempo onde nós podemos trocar os fardos, e muitas vezes nós temos carregado fardos e fardos, pesos, e o Senhor diz na palavra dEle: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu tenho alívio para vocês, participem do meu jugo, tomem sobre vocês a minha cruz. A cruz nem é nossa, a cruz é dele, e se você carregar a cruz dele, você vai entender que há leveza. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando Satanás coloca pensamentos de condenação na sua mente, você precisa se munir da palavra do Senhor, para dizer: eu não aceito acusação, eu não aceito blasfêmia, eu não aceito essas palavras, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nós não podemos mais viver um tempo onde somos guiados pelas nossas emoções. Muitas vezes fraquejamos porque deixamos as emoções tomarem conta de nós. Há uma ordem, a ordem das coisas foi invertida. Como é que a maioria das pessoas vive hoje? É o corpo e os prazeres da carne governando as emoções, e elas te levam para a condenação. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram, e agora nós temos um tempo de renovação da nossa mente. Neste tempo de renovação da mente, o que acontece? Você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E se você crê que é corpo, alma e espírito, o que acontece? Agora o Espírito de Deus governa no meu espírito. O meu espírito governa sobre as minhas emoções, e as minhas emoções estão sujeitas, o meu corpo é governado pelas minhas emoções,
as minhas emoções são governadas pelo Espírito e o Espírito pelo Espírito de Deus. Conseguiu entender? Inverte o valor. Eu entendo que eu participo de um reino espiritual. Eu não faço mais parte dessa terra. Nós somos realmente de uma outra pátria, de um outro reino, de uma outra bandeira. Nós defendemos o reino de Deus. E como cidadãos dos céus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Como é que Jesus é entronizado? É através de você, que é corpo, que é noiva, que é igreja. É através de você que permite o seu corpo, a sua alma, o seu espírito ser governado por Deus. Quantas vezes nós pregamos totalmente errado? Eu mesmo já fiz muito disso. Achamos que precisamos dominar as emoções. Não, você precisa subjugá-la ao espírito. Achamos que precisamos lutar contra a carne com as nossas forças, pensamento positivo, muita leitura, e aí você começa a travar uma batalha invencível, e nunca vence o pecado. Por quê? Porque você precisa entender que o seu corpo está sujeito ao Espírito Santo de Deus, e ao seu espírito, porque ele mora aí dentro de você. Deus habita no seu coração, Deus habita no seu interior. A palavra do Senhor fala que há um rio que flui, rios de água viva, dentro de você. Você não precisa mais estar num ambiente como esse de culto para dizer: "Oh, agora eu sinto a presença de Deus". Não, você sente a presença de Deus em todo o tempo. É na sua casa, é no seu trabalho, é onde você estiver, porque o Espírito de Deus está habitando, não mais em templos feitos por mãos de homens, mas em templos feitos pelas mãos de Deus. Sou eu, é você, nós somos templo do Espírito Santo. E quando você entender que Deus mora dentro de você, você vai começar a ser ousado. Você vai começar a ter atitudes de coragem. Você vai ter realmente atitudes que mostram o poder de Deus. Você vai começar a andar verdadeiramente por fé, porque a sua fé não depende das emoções, a sua fé não depende das circunstâncias, a sua fé depende daquilo que eu creio da palavra e daquilo que eu me aproprio dela. A verdade não é o quanto eu conheço que vai fazer a diferença, mas o quanto que eu me rendo a essa palavra, o quanto que eu me curvo diante deste poder, o quanto que eu me subjugo diante deste reino, deste Deus. Pare de querer ter o controle de todas as coisas. Nós sabemos que nossa cultura está impregnada de pessoas dominadoras, pessoas de vários temperamentos, e isso faz parte da natureza humana, mas você precisa entender: perca o controle, para que Ele tenha o controle. Mas Senhor, se eu fizer isso, eu vou passar fome. Se eu fizer isso, eu vou sofrer calúnia. Se eu fizer isso, eu estou perdido. Se eu fizer isso, ainda é a sua carne gritando. Quando você ouvir a voz dele, eu disse para você só confiar, só crer, é pela fé. O justo viverá pela fé. Qual tem sido o seu apoio? Qual tem sido sua segurança? No que você tem colocado a sua esperança? Às vezes você coloca sobre o dinheiro, às vezes você coloca sobre a sua empresa, às vezes você coloca sobre a sua família, sobre filhos, sobre qualquer outra coisa. Não tenha mais o controle, deixa Deus controlar. Lembra da profecia, onde o profeta estava nas margens do rio, né? E o Senhor levou ele a uma direção, e ele caminhou, molhou os pés. Depois ele vai mais adiante, molha os joelhos. Depois chega nos lombos, até o ponto que não tem mais pé, a não ser passar a nado. A visão mostrava que aquele homem precisava caminhar em fé, de fé em fé. Aquele homem precisava entender que havia mais de Deus para ele. Aquele homem precisava abrir mão de tudo que ele podia considerar justo, tudo aquilo que ele poderia dizer que é lícito,
mas muita coisa que não convém. E ele então começa a caminhar, um pouco, mais um pouco, mais um pouco, até chegar aonde Deus esperava que ele estivesse. Na verdade, nós sabemos que na vida muitas pessoas vão parar no raso, mas eles estão molhados. E você pode hoje ser uma pessoa que molhou os seus pés e está feliz com isso, porque essa é a experiência que você tem com Deus, esse é o estágio da fé que você alcançou, é a posição que você molhou e falou: uau, está muito bom, mas deixa eu ficar aqui que está muito bom. Houve um momento onde Pedro diz para Jesus, vendo a transfiguração, as vestes de Jesus resplandecentes, Moisés e Elias aparecem para ele, representação dos profetas e das leis, Moisés, né, e Elias, leis e os profetas, e naquele momento a glória do Senhor vem, e do céu vem uma voz dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus estava dizendo? Jesus está acima das leis e dos profetas. O que Jesus fala é verdade. O que Jesus fala, você não precisa ter dúvida. A ele ouvi e viva de acordo com o que ele diz. Deus estava exaltando a Jesus. Mas Pedro naquele momento fica maravilhado. Ele fala assim: uau, Deus, Jesus, vamos ficar por aqui mesmo, está tão gostoso. Mas Deus chamou para que os discípulos vivessem em muitos processos ainda. Se Pedro tivesse ficado ali, ele não teria encontrado o endemoniado no pé do monte. Mas Jesus sabia, e ele chega e fala assim: até quando eu vou estar com vocês, homens de pequena fé? Tem pessoas precisando de você. Se Pedro ficasse ali, talvez eu não lembro agora o tempo cronológico, mas talvez ele não teria andado sobre as águas. E na verdade foi o único que fez isso. E nós gostamos muitas vezes de olhar da maneira negativa para Pedro, mas Pedro foi escolhido por Deus por um motivo específico. Pedro era um homem de coragem. Pedro era o homem que ouvia a palavra e ele cria. Pedro foi o único que entendeu e disse aquela frase linda para Jesus: para onde eu irei, se o Senhor tem as palavras de vida eterna? E ele então fala: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É lógico que Jesus estava dizendo que a pedra fundamental é Cristo, é Ele mesmo. Porém, o que Jesus estava falando: você, Pedro, também é uma pedra. E aí Pedro, lá em 1 ou 2 Pedro, ele vai falar isso. Nós somos pedras que vão juntas edificando um grande edifício. Pedro é o que tem a revelação. Pedro é o que anda sobre as águas. Ele está sendo audacioso. Pedro tem revelação do Espírito. Pedro está agora como o principal da igreja primitiva. É o primeiro que traz o discurso cheio do Espírito Santo, e as pessoas ouvem a palavra, ficam impactados com aquela mensagem, e entendem que Pedro está se levantando com uma autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Mas se ele ficasse no Monte da Transfiguração, ele tinha perdido tudo isso. Nós temos processos para viver na nossa jornada com Cristo. Nós temos níveis de fé em fé. Essa semana eu acordei com uma frase de Deus na minha mente, no meu coração. Deus dizia assim: nós estamos numa jornada de fé. E hoje a fé que eu tenho não é suficiente para alcançar o nível que Ele tem para mim ainda. Tá bom do jeito que tá gostoso do jeito que tá, mas ainda Deus vai fazer muita coisa boa na minha vida. Eu ainda vou ter muitas experiências com o Senhor. Eu ainda vou para águas mais profundas. Eu ainda vou experimentar o batismo que eu não experimentei. Eu ainda vou andar por lugares que eu nunca andei. Eu ainda vou falar do amor de Deus para pessoas que eu nunca imaginei falar. Eu ainda vou ver coisas maravilhosas, milagres, coisas grandiosas acontecerem, porque a palavra do Senhor me garante isso. O quanto você tem se rendido a essa palavra, o quanto você tem recebido este amor e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Quando você lê a Bíblia, você pensa que é algo genérico,
é para todos, é todo mundo. Ou você entende que quando ela está falando com você, ela está falando para você. Nós somos herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos vitoriosos. E você precisa crer nessa palavra. Tudo que é herança para o povo de Israel é direito nosso, também é nossa herança. Mas nós achamos que está escrito no Velho Testamento, a história é antiga, Deus estava falando para uma nação, mas agora não está falando para mim. Deus está falando para você. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Até que horas nós temos, pastor? Oi? 9? Então, eu tenho mais um bom tempo, né? É isso mesmo? O relógio está funcionando ali? Não. São 20 minutos. Ok, está ótimo. Maravilha. Precisamos entender o que Deus espera de nós. Precisamos ter decisões de ousadia e coragem. Precisamos romper com os limites que nós mesmos colocamos em nós. Colocamos limites. Você pensa, quando eu chegar e ter a minha esposa, quando eu chegar e ter minha família, quando eu chegar e acontecer isso e aquilo outro, tá bom. Não, tira isso do seu coração. Você só vai estar bom quando Deus falar para você, chegou sua hora, vem. Nessa hora vai estar bom. Enquanto você estiver em vida, cresça, continue caminhando, continue perseverando, porque o reino de Deus é conquistado à força. Mas a salvação não é pela graça. Jesus não conquistou para nós, sim, mas Ele está falando de reinos, de rei, de pessoas que vão chegar para governar, né? E quando nós entendemos sobre a terra prometida, se você começa a lembrar da história do povo de Israel, isso faz muito sentido. O povo estava escravizado aonde? No Egito. E então, quando José vai morrer, ele libera uma palavra profética, dizendo assim: quando vocês forem embora, leva os meus ossos. Aquele povo sabia que o lugar deles não era lá. Tem muita gente que é escravo e não sabe que pode ser livre. Mas quem recebe uma revelação de Deus, entende que a liberdade é para os filhos. É para os filhos. E ele então sabia disso. Aquele povo já se movia numa cultura, né, de sonhos, revelações, profecias. Porque quando José conta o sonho, os próprios irmãos já interpretam o sonho. Depois, no segundo momento, o próprio pai revela o sonho também. Eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você. Você está louco? Muitas vezes, quem tem sonhos e visões de Deus não vão ser compreendidos. Vão ser julgados de loucos, de fora da caixinha. Vão ser julgados de qualquer outra coisa. Assim como Abraão ouviu a voz dizendo, sai da tua terra. E aí ele fala, tá bom, Senhor, eu vou sair, mas para onde eu vou? Para onde eu vou te mostrar. Mas que garantia eu tenho? Nenhuma, a minha palavra. Já não basta? Que garantia você tem hoje? A palavra do Senhor. Sobre essa palavra, lance os alicerces, estabeleça as estacas, creia e continue marchando. Talvez o pai de Abraão ou os irmãos, não sei se, né? O que você está fazendo, Abraão? Você está pondo em risco toda a sua casa, você está fora de si. Não, eu ouvi uma voz que me disse, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Mas você não tem um plano, você não tem um trajeto, você não ligou o GPS, o que você vai fazer? Desliga o GPS. Eu estava um dia indo ministrar no lugar e Deus fez com que o meu GPS apagasse. E eu falei, meu Deus, e agora? Naquela hora ele falou para mim, desliga o GPS. Você está muito preocupado em como fazer,
nas decisões que você tem que tomar, você está agindo muito pelos seus impulsos, mas você precisa aprender a depender de mim. E sabe o que aconteceu? Eu não me perdi. Eu estava no caminho certo. Nós precisamos crer no Senhor. Mesmo que tenha que desligar o GPS, mesmo que tenha que rasgar o mapa, para dizer, Senhor, então, vamos para onde o Senhor está chamando. Eu não entendo, mas a paz que excede todo o entendimento, me diz que eu estou certo. Não dá para entender, não dá para explicar, a ciência não explica, a sabedoria do homem não explica, mas a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. É ela que nos impulsiona a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos entender o chamado de Deus. Olha só, eu vou ler com você Isaías 43. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Está falando com você, não é com Jacó só não. Se coloca aqui no contexto. Que te criou, ó Timóteo, e que te formou, ó Israel, igreja do Nazareno do Eloy Chaves, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que você, olha só, escute Deus falando isso para você. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, não porque somos dignos por nós, mas por Cristo Jesus. Eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aí, faz parte da nossa missão. Traze o povo, que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Deus nos chamou para trazer ouvido para aqueles que não ouvem, vista aos cegos. Esta é a nossa missão. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga: verdade é. Nossa justificação é por causa que Jesus já se entregou. Então, quando você tem um texto, no final ele fala, entra em juízo com Deus, né? Deus falando, entra em juízo comigo. Se você entrar para o juízo com Deus, com a sua justiça, você está perdido. Mas se você entrar para o juízo com a justiça de Deus, você já faz parte. Você está absolvido, você está perdoado, você está livre. É isso que Deus tem para nós. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes que houvesse dia eu era,
e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse é o Senhor que nós cremos, esse é o Senhor que nós cremos. Versículo 18 ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Muitas vezes nós estamos presos no passado, muitas vezes estamos presos em traumas que nós tivemos, feridas que nos causaram, estamos paralisados por bloqueios, estamos impedidos de prosseguir, porque ficamos pensando nos tempos da naftalina, e achamos que precisamos voltar a viver aquela realidade. Mas o Senhor sempre tem coisa melhor para nós. Quando nós entendemos a voz do Senhor e marcharmos, você vai entrar na terra prometida. Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas quando ele estava para entrar na terra prometida, a ordem de Deus era: entra, possua, é de vocês. Então no meio, alguns homens, um de cada tribo, 12 homens chegam lá, começam a olhar, trazem cachos de uvas imensos, dizendo: realmente a terra é boa, mana, leite e mel, o negócio é bom demais. Mas 10 deles diz: porém, vai ter que ter sacrifício. Porém, vai ser difícil. Porém, tem muito gigante, né, Giovanni? Porém, tem muito obstáculo. Olha, vai dar trabalho. Mas Josué e Caleb entenderam: gente, vocês estão fazendo loucura. Se o Senhor que fez já 10 milagres para nos tirar daquela terra estrangeira, depois nos colocou agora diante de um mar, abriu o mar, a gente passou, vocês já viram tudo o que Ele fez, não é na nossa força, gente, é só entrar na terra prometida. Mas o povo murmura, o povo titubeia, o povo não tem coragem, e toda aquela geração vai ter que ficar andando no deserto, rodeando, rodeando, rodeando e rodeando. 40 anos passados. Deus foi presente? Foi. Deus fez que as roupas não rasgassem? Fez. Deus abençoou fazendo água sair da rocha? Abençoou. Mas não era o lugar deles, aquele deserto. O nosso lugar não é o deserto, querido. O seu lugar não é o deserto. Deus tem para você um lugar melhor do que esse deserto que você está passando. Você precisa hoje vestir de coragem e entender o que o Senhor está querendo que você faça para aceitar esse propósito e ingressar nessa terra que Ele já te deu. Já é seu por direito, você não vai ter que usar suas forças, você vai ter que entrar nas forças do Senhor. Ele já fez milagres para mostrar que Ele é contigo, então continua crendo no projeto de Deus, vai à frente, Ele já te deu vitória. O tempo passa, e agora Josué então é nomeado o próximo líder. Nem Moisés entra na terra prometida, ele avista. Mas depois ele entra, quando ele aparece para Jesus. E a gente fala assim: uou. Josué então entende, nós somos a geração. E eu quero dizer para vocês aqui de uma maneira profética: nós somos a geração. Deus está levantando pessoas como Josué para se levantarem com autoridade, entendendo que nós temos um caminho para percorrer e que não dá mais para ficar no deserto. Não dá mais para ficar rodeando. Os milagres acontecem, mas o Senhor já deu para nós a terra prometida. A terra prometida não é só o céu, querido. A terra prometida é aqui. É quando você entrar no lugar onde Deus espera para você. É onde você vai, as coisas vão acontecer, os milagres, as provisões. Onde você vai realmente transbordar em todas as áreas da sua vida. Se você tem um dom, você vai agir nesse dom transbordante. Você vai ser usado por Deus para falar com vidas que estão ao seu redor. Você vai ter liberdade para poder profetizar em vidas. Você vai ter liberdade para poder cantar e louvar
louvar ao Senhor aonde você estiver, você não vai ter nada mais que te impeça, porque você entendeu que se Ele é contigo, você já está nessa terra, e você é um cidadão deste reino, o reino de Deus, o reino de Deus. A palavra do Senhor diz, Jesus dizia repetidamente: anunciem que o reino de Deus está em... Dizendo, aonde está? Eu não estou vendo. Eles estavam cegos. Não está aqui, não está lá. A mulher samaritana chega, nós vamos adorar em qual monte? É naquele, é nesse. Não é mais esse tempo. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso. É isso. É você entender o que o Senhor tem para você. É você parar de olhar para si com seus próprios olhos e ver na ótica de Deus tudo aquilo que Ele já disse para você. É verdade. É verdade. Ele quer te usar poderosamente. Ele quer colocar você em lugares que você nunca imaginou antes, porém mais entregue, mais derramado. Se sentir no coração, pode fazer um fundo musical e fica na liberdade do Espírito. Aleluia. Aleluia. Pare de olhar para o passado. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Qual é essa luz que está saindo, querido? É você deixando essa luz brilhar. É você se colocando na exposição. Não mais com medo, porque agora a luz brilha em você e você sabe disso. E enquanto você esconder essa luz, pessoas vão estar perecendo, porque você não deixou a luz do Senhor brilhar na sua vida. Pare de pensar que isso é vanglória humana. Pare de pensar que isso é busca da fama. Não, o Senhor tem chamado um exército para brilhar a luz de Cristo. O Senhor vai colocar em destaque, sim, para transpor a glória do Senhor nessa terra. Nós somos essa geração. Nós somos esse povo. Porventura vocês não perceberam ainda? Eis que colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Quando João Batista vem, ele começa a anunciar: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho, preparai a vinda do Senhor. Você sabe o que está acontecendo no mundo? Você já ouviu que Jesus está às portas? É tempo de se levantar como João Batista e entender a voz do Senhor. Mesmo que você tenha que ir para o deserto, o Senhor vai enviar uma multidão ao seu redor para ouvir a palavra que você tem para anunciar. Endireitai o caminho. Endireitai o caminho. Facilite o acesso. Não impeça aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Nós somos facilitadores do reino de Deus. Somos facilitadores do reino de Deus. Não tem protocolo para você chegar diante de Deus. Não tem um estereótipo, uma maneira certa. Você não precisa se ajoelhar, você não precisa ficar de pé, você não precisa estar sentado, você não precisa estar deitado. Você precisa agir de acordo com o que Ele põe no seu coração. Se Ele manda você levantar as mãos, você levanta. Se Ele manda você se ajoelhar, você ajoelha. Se Ele manda você glorificar, você glorifica. Porque você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Ele merece. Ele merece. Ativa no seu coração essa chama. Ativa no seu coração esse fogo. Ativa no seu coração a mesma chama que esteve em Wesley, a mesma chama que esteve em Finney, a mesma chama que esteve nos grandes avivalistas. Ative essa chama no seu coração. E pare de se preocupar com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Eu quero me preocupar com o que o meu Senhor vai dizer para mim quando eu chegar na presença dEle. Eu quero que Ele diga para mim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Oh, aleluia. O Senhor está fazendo caminhos. O Senhor está estipulando rios que vão percorrer neste ermo.
até os animais do campo vão glorificar ao Deus, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. O meu povo que está dizendo aqui, não é só eu e você, mas são as pessoas que vão beber dessas fontes que jorram do seu interior. É você percorrer os rios, é você andar pelos lugares ermos, é você ir para o deserto e aonde estiver uma pessoa dizer: deixa eu beber dessa água também, eu também quero essa água, deixa eu experimentar dessa fonte. E você fala: beba, porque o Senhor disse que isso está fluindo na minha vida, e se você quiser, receba em nome de Jesus. Oh, não vai fazer falta para você, você não é uma cisterna, você é um rio. Você é um rio, deixa transbordar, deixa mostrar a glória do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia. Quando você encontrar o propósito de Deus na sua vida, então você estará louvando o nome do Senhor. Quando você, na verdade, encontrar quem você é no reino de Deus, você vai ter a plena certeza que existir já louva ao Senhor. Qualquer coisa, eu estou dirigindo para o louvor da glória do Senhor. Eu estou em casa brincando com as minhas crianças para o louvor do meu Senhor. E o meu Deus que me ama olha e diz: eu amo esse filho porque ele está se dedicando para sua esposa, para os seus filhos. Ele está cumprindo o propósito que eu tenho na vida dele. E quando você estiver nos lugares e as pessoas forem impactadas com a presença de Deus através de você, eles vão estar vendo a glória do Senhor resplandecente sobre a sua face. Não escolha mais Moisés para subir no seu lugar. É o tempo da gente ser ousado. Quando as pessoas veem aquele monte pegando fogo e os trovões, eles falam: não, vai lá, Moisés, eu não vou. Se você não quiser, volta para sua tenda. Mas hoje é o tempo de subir e ver a face do nosso Senhor. Chegou o tempo da gente subir no monte. Chegou o tempo da gente encontrar face a face. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer na sua casa. Não limite mais o Espírito Santo de Deus. Ele é livre e Ele quer você com liberdade na presença dEle. Coloque-se de pé. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo fluir no seu coração. Oh, aleluia. Oh, santo Deus. Aleluia. Nós queremos, Senhor, muito mais de Ti, muito mais da Tua presença, mais da Tua glória. Não porque somos, Senhor, egoístas, mas porque queremos ver, ó Pai, o Teu reino, a Tua justiça. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Se você quer vir até aqui na frente, vamos manter a distância, mas pode vir aqui, cada um. Nós vamos estar orando juntos. Aleluia.